Eu quero convidar a igreja, irmãos, a abrirmos a nossa Bíblia mais uma vez. Depois de 3 domingos fora, estamos retomando a exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Então você pode correr para lá, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos continuar observando princípios, verdades que estão tão claras aqui no texto para nossa edificação. Nós falamos na última reflexão, há 20 dias passados, olhando os versículos 12 e 13, sobre o tema: o eleito de Deus desenvolve a sua salvação. E hoje nós vamos continuar olhando aqui nessa mesma sequência, do verso 13 ao verso, do verso 14 ao verso 18. Verso 14 ao verso 18, falando sobre o propósito da obediência na vida dos eleitos de Deus. Filipenses, capítulo 2, versos 14 a 18, diz assim: Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Irmãos, que Deus possa falar no nosso coração, nos fortalecer no conhecimento da sua palavra, e como nós observamos no texto aqui, o desafio da obediência, o desafio de termos uma vida pertinente aos ensinos do Senhor, que qualifiquem a nossa vida nesse mundo de uma maneira diferente. Paulo fala de maneira tão maravilhosa aqui, o versículo de número 15, é o seu ápice nesse texto, quando ele diz que nós devemos viver de modo tal que brilhemos esse mundo, como luzeiros, no meio de uma geração pervertida e corrompida. Nós somos chamados a sermos diferentes. No mundo de trevas, brilharmos. Qual é a intensidade da nossa luz no meio das trevas? Não importa. Importa que ela seja luz. Cada um de nós temos um grau de brilho que não cabe nem a mim nem a você aquilatar ou querer avaliar a vida do irmão. Mas cada um de nós temos uma intensidade da nossa santificação. Cada um de nós temos uma intensidade de brilho nesse mundo podre e sujo no qual nós estamos vivendo. Deus, do seu alto e santo lugar, Ele olha para o nosso mundo e vê cada um de nós como luzeiros no meio das trevas. Quem sabe uns brilhando um pouco mais, outros menos, alguns tendo uma amplidão tanto maior, outro quem sabe tendo um alcance menor da sua luz, mas cada um de nós somos luzes no Senhor. Pertence à nossa natureza brilhar. É impossível o cristão não brilhar, mesmo que quase com a sua luz tênue apagando, mas ele é uma luz que jamais será apagada. Ele é uma luz que o Senhor acendeu e ele vai permanecer com cada um de nós nesse brilho. O desafio da Escritura é que nós, na nossa obediência, buscando mais e mais santidade perante o Senhor, mais e mais sejamos visíveis desse mundo podre, mais e mais sejamos percebidos no meio das trevas deste mundo. A palavra obediência é tão comum, mas talvez muitos de nós não tenhamos buscado a sua origem. E a palavra obediência, ela vem do latim obediere, ou oboediere, é meio diferente aqui a nossa leitura, e ela significa escutar com atenção. Lá no grego também tem essa mesma ênfase, a palavra akuo, de acústica, por exemplo, aqui em nosso português, a palavra akuo é escutar. Ripakuo
lá do grego, escutar com atenção, aplicar o coração, não apenas em ouvir, mas em escutar com atenção. A palavra obedecer também, do latim, ela tem essa mesma significação, escutar com atenção, e é a composição de duas palavrinhas, como no grego, duas palavrinhas, akuo e hip, ou que é a preposição de intensidade, hip, akuo, no latim, ob, que é atenção, e audire, que é escutar, também escutar com atenção, dar atenção, não apenas no ouvir, mas no viver aquilo que tem sido ensinado. Irmãos, a obediência, ela é uma virtude moral, ela é uma virtude que se conquista pela repetição, pelo hábito. Todos nós aprendemos a obedecer, quem sabe desde a infância, quando os nossos pais diziam não faça isso, não pode, ou então faça dessa forma, e quem sabe muitas e muitas foram as vezes que os nossos pais ou os nossos professores nos ensinaram, repetindo a mesma coisa, e nós aprendemos assim pela repetição. Na palavra de Deus não é diferente, nós precisamos ouvir muitas e muitas vezes a palavra de Deus, e procurar aplicar o nosso coração, gerando assim um hábito de vivência nos ensinos do Senhor. Mas além de ser um hábito moral, ou uma virtude moral, ela é também, a obediência é também uma virtude sobrenatural, porque nós a adquirimos pela ajuda e pela graça de Deus. O ímpio não obedece a Deus. O ímpio não tem a perseverança de querer conhecer a palavra de Deus. O ímpio não recebe a graça fortalecedora que o eleito de Deus recebe. Deus insiste conosco como a filhos. Lembra do texto lá de Provérbios 3, que lemos agora há pouco? O Senhor repreende, como um pai repreende os filhos, o Senhor também repreende os seus filhos, porque Ele nos ama. E Ele continua insistindo conosco para que aprendamos o exercício da obediência. Quero voltar com você, deixando de lado essa especulação acerca do termo obediência, mas voltar com você para a carta de Paulo aos Filipenses. Lembrando que essa carta é uma das 6 cartas escritas na prisão, num período que Paulo estava preso, antes da sua prisão última e final, onde ele vai ser decapitado, mas numa prisão anterior, no finalzinho do livro de Atos, você encontra essa narrativa. Começou Paulo sendo preso, onde ele podia alugar uma casa, ter uma certa liberdade. Os estudiosos não têm muita certeza se Paulo foi retirado dali e levado para a prisão, ou se ele permaneceu todo o tempo ali naquela prisão domiciliar. Fato é que ele foi a julgamento e foi libertado. Pôde visitar até a Espanha, como alguns procuram compreender. Esse era o objetivo de Paulo. Ele vem até a região mais ampla da Europa, prega-lhe o Evangelho e retorna. No seu retorno ele é detido mais uma vez, e pela última vez então ele é encarcerado. De lá desse último encarceramento, dessa última prisão, ele escreve as cartas a Timóteo e a Tito, e dali ele sai para o cadafalso, onde ele é decapitado pela brutalidade de um executor romano. Então, depois de 10 anos que ele havia plantado essa igreja de Filipos, agora Paulo estava preso, e Paulo estava escrevendo para essa igreja, impulsionando essa igreja no caminho da obediência. Se você for ler com bastante cuidado, em comparação às outras cartas, vai perceber que essa é a carta que Paulo menos corrige. É a carta que Paulo menos aponta o dedo para falhas da igreja. Quase que você não percebe deslizes dessa igreja. É uma igreja extremamente aplicada à obediência da palavra. Então Paulo escreve para fortalecer essa igreja, e essa carta é carregada de sentimentos profundos do coração de Paulo para com aqueles irmãos. Então, nesse texto, como já dito, quero compartilhar com a igreja o propósito da obediência na vida dos eleitos de Deus. Primeira coisa que eu quero propor, irmãos, é que a obediência indica o desenvolver da salvação. Nós não podemos fraccionar a carta. Lembramos que ela já é fraccionada em capítulos, em versículos, ela já é dividida em blocos de parágrafos. Nem sempre a divisão de versículos, de capítulos e de parágrafos, ela é muito correta nas nossas traduções, mas nós não podemos apenas ler versículos separados, temos que lembrar que é uma carta.
É um texto só, do começo ao fim, e nós não podemos então separar os versos 14 a 18 dos versos 12 a 13. Fazem parte do mesmo parágrafo. E se Paulo começou esse parágrafo dizendo que nós devemos desenvolver a salvação com temor e tremor, ele vai dizer: façam isso de que maneira? Versículo 14: sem murmuração, sem contenda. Façam isso de maneira que vocês sejam obedientes. Então ele vai continuar o assunto do desenvolvimento da salvação, nos ajudando a perceber como. Então a obediência indica esse desenvolver da salvação na vida do crente. Nos versos anteriores, como dissemos, o apóstolo apresentou a esses irmãos aqui o desafio de desenvolver, olhando o princípio da obediência de Jesus. Olhe rapidamente, versículos 5 a 8, não precisa ler, mas apenas passe os olhos. Ele vai dizer que assim como foi Jesus, obediente até a morte, morte de cruz, versículo 5, tende em vós também o mesmo sentimento, a mesma disposição, o mesmo envolvimento, a mesma entrega. E agora, continuando no versículo 12 a 13, desenvolvendo a vossa salvação. Cada um de nós somos chamados a desenvolver a nossa salvação olhando para o exemplo de Jesus, numa vida de plena obediência, de uma entrega constante ao Senhor. É claro que na argumentação que Paulo traz aqui nos versículos anteriores, a salvação não é um fruto do nosso esforço, a salvação não é um fruto da obra do cristão. Ele vai dizer no verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. A salvação, portanto, é uma obra monérgica, onde Deus é o único agente. Do começo ao fim, qualquer coisa que nós façamos não contribui para a nossa salvação. Não aumenta créditos para que nós sejamos salvos, não ganha pontos para que você esteja em melhores condições com o Senhor. Qualquer coisa que você faça é fruto dessa obra salvadora de Deus. Ela não é motivo da salvação, mas é resultado da salvação que Deus nos propõe e que Deus nos oferece gratuitamente em Cristo Jesus. Porque Deus é quem efetua em vós. A obra salvadora é do Senhor. Na continuidade, então, o apóstolo Paulo incentiva, meus irmãos, que esta obediência deve se manifestar em tudo. Olha o versículo 14. Fazei tudo. Tudo o quê? Tudo o que respeita ao desenvolvimento da sua salvação. Faça tudo que respeita a esse progresso na sua caminhada com Deus. Faça tudo sem murmuração e sem contendas. Então, tudo envolvido no processo deve ser feito sem murmuração e sem contendas, vai dizer Paulo para nós. John MacArthur é um comentarista cristão da nossa época, e ele diz assim, com respeito a esse texto, a frase refere-se todas as coisas de volta para os dois últimos versos, que é o verso 12 e 13. Então, esse tudo aqui volta para o que ele disse nos versos 12 e 13, e estabelece a atitude com que os crentes devem trabalhar a sua salvação. Não produzir a sua salvação, mas desenvolvê-la. Nascemos como crianças em Cristo Jesus e participamos do crescimento. Exercitamos a nossa fé, confiamos no Senhor, passamos por provações, Deus nos corrige, Deus nos disciplina e nós estamos envoltos nisso. Então, esse processo do desenvolvimento e salvação tem a nossa participação, mas a salvação em si é uma obra do nosso Deus. Então, tudo envolvido no processo deve ser feito sem murmuração e sem contendas. É o que Paulo vem trazer a essa igreja, sendo que a atitude básica para trabalhar a salvação é não murmurar. Se nós formos observar essa expressão murmurar na história do povo de Israel, por várias vezes vamos ver, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, acerca da caminhada de Israel no passado, que Deus não se agradava do espírito de murmuração do povo. Deus não aceita esse espírito de murmuração. Ele que nos dá tudo, graciosa e fartamente, Ele que nos dá tudo o que precisamos para a nossa caminhada, e muitas vezes estamos a reclamar, a lamentar, a murmurar dos feitos de Deus em nossa vida. Se a gente for olhar na história de Israel, Deus chegou a situações de trazer punição, e punição até mesmo com a morte.
sobre pessoas que estavam murmurando, embora Deus graciosa e benfazejamente estava derramando bênçãos sobre o seu povo. A palavra murmuração aqui no texto, ela é uma palavra onomatopaica. Difícil essa palavrinha, né? Mas o que é uma onomatopeia? Então, o pessoal que gosta de literatura vai lembrar do que é uma onomatopeia. Joãozinho na escola, sentado na cadeira, o professor, a professora tentando dar a aula e o Joãozinho brincando de carrinho. Né? Isso é uma onomatopeia. É quando você produz os sons daquilo que você quer falar. Né? Então, essa é a expressão quando você converte os sons indicando a sua fala. Então, essa palavra murmuração aqui é uma palavra que nela mesma ela já traz o conceito de uma murmuração, ela já traz a ideia de uma reclamação. A palavra murmuração é um resmungo, e essa palavra é usada aqui por Paulo, a palavra gungusmon. Quando você reclama, o que você faz? Um barulho qualquer. Você não fala muitas vezes audivelmente. Você resmunga, você faz um barulho qualquer numa situação de resmungo. A palavra gongusmon, aqui do grego já tem esse som de uma palavra produzida na atitude de um resmungo. Então ela produz esse som gutural, esse som da garganta, como se a palavra em si já trouxesse a ideia do resmungar. As pessoas murmurando costumam fazer esses sons guturais, às vezes não muito inteligíveis, né? Mas essa reclamação que sai da garganta e que paira, demonstrando um muxoxo, demonstrando uma malquerência com respeito a uma situação, ou uma coisa, ou uma pessoa. O comentarista Champlin, ele vai dizer aqui nesse texto que Paulo tinha em mente a atitude dos israelitas no deserto ao vaguearem por 40 anos. Queixavam-se constantemente contra Moisés, mas ao assim fazerem, na realidade, queixavam-se de Deus, o próprio Senhor, e é o Senhor que os tinha colocado na situação nas quais eles se encontravam. Faltou água, o povo reclama porque não tem água. Faltou alimento, o povo reclama porque não tem alimento. Deus manda alimento, o povo reclama porque era alimento demais. E sempre um tom de reclamação. Voltando à fala de Champlin, ele vai dizer que, portanto, Paulo denuncia aqui o espírito amargoso, o descontentamento secreto que sempre envenena as relações entre as pessoas. Essa atitude no meio da igreja causa descontentamentos e desajustes e geralmente se manifesta mediante ataques ferinos contra os líderes espirituais ou contra outros irmãos, provocando levantes e rebeliões, bem como a exibição da carnalidade mais egoísta. Ou seja, quando nós não estamos aceitando o trato, a direção, o cuidado de Deus sobre a nossa vida e nós começamos a reclamar, como se Deus estivesse errando. Seja através dos líderes que Ele coloca para cuidar do seu povo, ou seja através das relações que Deus estabelece na sua igreja. Então, ao lado das murmurações, Paulo coloca também aqui o sentido de contendas. Volte para o versículo 14. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Porque quando há reclamações, há murmurações injustas muitas vezes, reclamações indevidas, muitas vezes essas reclamações já surgem, como diz Champlin, num espírito amargoso, num espírito já ferino, atingindo outras pessoas. No grego nós temos aqui o vocábulo dialogismon. Essa palavrinha, ela tem um sentido positivo que indica pensamentos e opiniões. Não é errado você manifestar pensamentos e opiniões quando ele está de uma forma positiva, numa atitude do diálogo. Percebeu que a palavrinha dialogismon tem muito a ver com a nossa palavra diálogo no português? Porque é daí que deriva a nossa palavra no português, né? Mas aqui nós vemos o sentido negativo. Paulo está usando essa palavra aqui, não no sentido do diálogo, mas no sentido daquela contenda que é uma disputa, no sentido daquela contenda que é uma dúvida, que gera uma contenda, uma discussão indevida e imprópria no meio do povo de Deus.
Então pode estar aqui em foco a ideia de grupos que estavam debatendo entre si, olhando lá para o contexto do Novo Testamento, grupos como gnósticos, grupos como os judaizantes, que criavam problemas e intrigas no meio da igreja. E tanto os gnósticos quanto os judaizantes foram uma pedra no sapato, não só do apóstolo Paulo, mas de toda a liderança da igreja naqueles tempos primitivos. Pessoas que se passavam por irmãos, mas queriam ensinar doutrinas espúrias, doutrinas que não faziam parte do conteúdo da fé cristã. Olhe, por exemplo, Tito 3,9. Volta lá comigo, Tito 3,9. Mais uma vez quero exortar você, meu irmão, minha irmã que está em casa, a manter a sua Bíblia aberta, acompanhar toda a mensagem como palavra viva de Deus ao nosso coração. Tito 9, Paulo escreve ao irmão Tito dizendo assim: evita discussões insensatas, genealogias e contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Isso aqui Paulo estava tratando com Tito, que era o pastor da ilha de Creta. A ilha de Creta não era apenas uma pequena ilha com uma única igreja, mas várias cidades ali, várias igrejas espalhadas na ilha de Creta. Tito era o pastor principal, que certamente tinha presbíteros e outros líderes que cuidavam das comunidades, e Tito supervisionava todo aquele trabalho, e a presença dos judaizantes, ao mesmo tempo a presença do gnosticismo misturado com a igreja, trazendo doutrinas infundadas e geralmente trazendo essas polêmicas, essas discussões indevidas que não levavam a lugar nenhum, pelo contrário, criavam confusões na vida da igreja. E Paulo está dizendo aqui para Tito, então, evite essas discussões. Não caia nessas argumentações espúrias. Pessoas que querem discutir se há pelo em ovo, pessoas que querem discutir se anjos dançam na cabeça de um alfinete, ou coisa desse tipo. Pessoas que querem trazer as coisas mais esdrúxulas para o meio da fé cristã, que não fazem parte das verdades plenas do Evangelho. Evita esse tipo de coisa. Mas se você percebe no versículo 9 de Tito 3, Paulo diz para nós evitarmos contendas. A palavrinha contendas aqui é essa palavrinha dialogismon. Essas discussões de forma negativa, que não contribuem para a boa ordem da fé cristã. Cada circunstância da vida do eleito, meus irmãos, é para ser aceita então de bom grado. Está sofrendo? Faça a oração. Está alegre? Cante louvores, não é? Então nós devemos viver a nossa vida aceitando todas as coisas como o fato de que Deus está na condução, até mesmo aquilo que nos é negativo e ruim. Deus não está alheio a essas coisas, Deus está conduzindo a nossa vida, quem sabe através dessas coisas negativas, nos disciplinando, nos formatando, nos ajustando para viver melhor como filhos dele, no meio dessa geração ruim. Então Paulo vai ensinar que nós devemos olhar com bom grado as colocações da nossa caminhada. Isso está em harmonia com o que diz também o irmão Tiago. Lá no capítulo 1, versículo 12, capítulo 1, versículo 2 também, de Tiago, ele vai dizer que nós devemos ter por motivo de alegria, até mesmo quando passamos pelas provações. Deus está usando cada evento da nossa caminhada para moldar a nossa vida. Então esse é um aprendizado que cada crente deve exercitar a sua disciplina, porque a nossa tendência muitas vezes é de reclamar. Então, quando surgir um espírito de reclamação, coloque um louvor, cante. Quando surgir um espírito amargoso, louve ao Senhor por coisas boas que Ele tem feito. Quando surgir um espírito lamuriento, troque essa atitude mentalmente por uma atitude positiva perante o Senhor. O apóstolo Paulo, meus irmãos, demonstra então que é justo e que é possível o cristão atingir esse nível de maturidade, como ele próprio testemunha mais à frente na sua carta. Olha aí no capítulo 4, Filipenses, olha o capítulo 4, versículos 11 a 13. Paulo passando por situações ruins, por situações de escassez, por situações de dificuldade. Olha o que ele diz: digo isto por causa da pobreza,
porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes a igreja retira ou recorta apenas esse versículo 13 e cola, como sendo esse um emblema infalível. Tudo posso. Meus irmãos, de fato isso é verdade, mas Paulo está dizendo aqui que tudo ele podia passar fome, ele podia passar fartura, ele podia passar perseguições, ele podia passar momentos de bonança, ele podia passar momentos de dor e também momentos de alegria. Ele pode passar por tudo isso porque ele aprendeu a obediência no caminho do Senhor. Então é nesse sentido que nós devemos também aprender a usar esse texto. Eu posso tudo, porque o Senhor tem trabalhado a minha vida de modo tal que mesmo na hora da amargura, o meu coração não é amargo. Mesmo na hora da perseguição, o meu coração não é revoltado. Mesmo na hora da angústia, o meu coração é dependente do Senhor. É nessa atitude que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, eleitos de Deus, desenvolvam a vossa salvação, fazendo tudo isso sem murmuração e sem contenda. Só esse versículo 14 já é um bálsamo para a nossa vida, já é um alento para o nosso coração e um estímulo para a nossa caminhada. Mas Paulo continua, volte lá para o capítulo 2, versículo 15, queremos observar então a segunda proposição que eu apresento para a igreja aqui: resultados da obediência na vida do eleito. Se a obediência ela é manifestação do desenvolvimento da salvação, ela produz então resultados positivos na vida do eleito de Deus. Paulo vai continuar dizendo para nós aqui: sendo obedientes em tudo, essa é a maneira de se manifestar a semelhança com o caráter de Deus na vida dos eleitos. E Paulo aponta então que as consequências da obediência na vida do eleito se tornam visíveis. Quando a nossa vida está em pleno desenvolvimento, a nossa salvação está sendo trabalhada, Paulo diz que isso se torna visível. Olha o versículo 15: para que vos torneis. Há uma transformação perceptível na vida do crente. A expressão que Paulo coloca aqui é a palavrinha lá do grego, geneste, e é bem mais traduzido aqui, como diz a nossa versão, para que vos torneis, ou algumas outras versões, para que vos mostreis, ou para que seja percebido na vida de vocês, que vocês são filhos de Deus. Essa é a realidade. A diferença de você como pecador, e a diferença do outro pecador ímpio, é que você é um pecador remido por Deus, e um pecador que agora tem uma inclinação nova, e uma disposição, e um desejo novo, de ser obediente ao Senhor. E isso se torna manifesto quando você, por amor a Deus, pelo poder da graça trabalhado em sua vida, você obedece ao Senhor, a luz brilha, as pessoas percebem a diferença, as suas obras se tornam realçadas. E é isso que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 5, lembra? Brilha a vossa luz no mundo, para que os homens vejam as suas boas obras, e assim glorifiquem ao Senhor. A nossa luz é vista quando nós vivemos em obediência. Então a visibilidade do caráter do cristão se expressa na obediência, que o faz parecido com o Pai, para que vos torneis filhos. Você já não é filho? Quando foi convertido, já não foi adotado como filho de Deus? Você já não é, portanto, filho da família de Deus? Como é que você se torna filho? Então aqui eu volto, a expressão geneste que Paulo usa aqui, ela talvez poderia ser melhor traduzida como vos mostreis, para que vocês sejam percebidos como filhos de Deus, para que o mundo veja que vocês são diferentes. Essa é a ideia que Paulo nos diz aqui. Então, através de 4 adjetivos que Paulo vai propor na sequência, ele destaca aqui a beleza visível do caráter dos filhos de Deus. O primeiro adjetivo: irrepreensíveis, para que vocês sejam vistos como pessoas irrepreensíveis. Esse termo aqui é a tradução do vocábulo grego
memptois, que significa culpado. Então, o memptois é a pessoa culpada, é a pessoa faltosa perante Deus ou perante a sociedade. Mas Paulo usa aqui o prefixo amentois. Então, essa partícula a na frente da palavra, ela gera a ideia contrária. Ao invés de ser culpado, inculpado ou não culpado, para que as pessoas vejam que vocês são realmente pessoas livres da culpa perante o Senhor. Então Paulo usa aqui, dando essa ideia exatamente do oposto, culpado para o inculpado, e nós devemos praticar então essa palavra, de vivenciarmos a obediência de modo tal que os vícios, os erros, as discrepâncias da vida que há no ímpio não apareçam na vida daquele que é cristão, de forma que outras pessoas não venham a nos censurar, a apontar o dedo contra nós por sermos tão ruins como são os ímpios à nossa volta, mas pelo contrário, que eles percebam a nossa diferença, que a nossa luz brilhe e que eles vejam que nós somos mais parecidos com Deus. Segundo adjetivo que Paulo usa aqui é a palavrinha sinceros, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. A palavra sincero aqui, lá no original grego, é a palavrinha akeraioi, que literalmente significa sem mistura, aquilo que é puro, aquilo que é inocente, não no sentido da culpabilidade, mas da pureza. E a Bíblia nos ensina a buscarmos um coração puro. Bem-aventurados os puros de coração. Já esteve, quem sabe, numa situação de trabalho, numa roda de amigos, ou pendurado num aro de segurança lá do metrô ou de um ônibus, e alguém fala uma palavra jocosa com um significado duplo, e para ele a intenção era fazer com que você pensasse no erro, mas a sua mente se nega a olhar para aquela palavra de sentido duplo, querendo aceitar aquele erro. É isso, é você ser inocente, é você ser de coração puro, para que você não tenha um coração afeito ao pecado, mas que você tenha um coração e uma mente pura perante o Senhor. Indica aqui, meus irmãos, pessoas cujos motivos são inatacáveis, acima de qualquer reprimenda, alguém que vive para agradar o Senhor, que serve aos seus semelhantes por puro altruísmo, sem qualquer atitude egoísta, perversa ou impura. Então é o cristão trabalhando a sua mente, a sua consciência, o seu coração, para ser uma pessoa sincera, para ser uma pessoa mais pura perante o Senhor. Mas ele coloca um novo adjetivo à frente, para que vos torneis, versículo 15, irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Para a expressão filhos de Deus, Paulo usa aqui o termo tekna, é uma palavrinha lá do grego para significar filho, mas essa palavrinha tem um sentido diferente da palavra mais comum, que é a palavra ruioi, também lá da língua grega, que também significa filho. Essas duas palavras, elas são muitas vezes empregadas como sinônimos. Tanto o tek quanto o ruioi significa filhos, mas há um sentido diferenciado nas mesmas. Quando é preciso estabelecer uma distinção, tekna, ela subentende uma relação natural, ou seja, filhos gerados, filhos que são nascidos. Ao passo que a palavrinha ruioi significa a posição legal de filhos. Pode ser um filho nascido que o pai nunca reconheceu. Pode ser um filho nascido que nunca foi trazido para o âmbito da família. Mas quando quando o texto usa a palavra ruioi, é o que Paulo usa aqui, ele vai observar justamente aqui a posição de filhos que têm uma posição legal ou aceitos perante o Senhor. Então parece que Paulo aqui ele vai citar um cântico de Moisés, onde se deplora a situação de perdição de Israel. Lá em Deuteronômio 32:5, a ideia é meio próxima, diz assim: procederam corruptamente contra ele, e já não são seus filhos, e sim suas manchas. Olha só, Deus olhando para a pecaminosidade e rebeldia de Israel e dizendo: eles já não são filhos, ou já não se portam mais como filhos, já não são reconhecidos mais como filhos. Paulo parece que usa essa mesma ideia
partindo lá da ideia trazida por Moisés. É uma geração perversa e deformada, é o que diz lá em Deuteronômio. Mas em contraste com isso, Paulo diz que nós devemos ser reconhecidos como filhos e brilhar no meio de uma geração perversa, e não sermos perversos com essa geração. Então o Deuteronômio, como dissemos, a referência é ao Israel apóstata, ao Israel desobediente, mas aqui Paulo aplica a mesma descrição ao mundo pagão, dizendo que o mundo pagão é que é a geração perversa, e nós, como filhos de Deus, brilhamos no meio dessa geração distintamente, de modo tal que alguém vê a diferença. Quando o crente é um crente obediente, não é porque ele é um santarrão, não é porque ele tem uma arrogância em dizer que é melhor que outros, mas porque ele vive humildemente perante o Senhor, as pessoas à sua volta percebem a diferença. Quarto adjetivo vou usar aqui, na sequência do versículo 15, para que vocês resplandeçam como luzeiros. A palavra luzeiros aqui, Paulo usa o termo fósteres, que é da palavrinha luz, de acordo com Lightfoot, um comentarista cristão. Essa palavra era utilizada quase que exclusivamente para falar dos astros celestes. Os astros que brilham na imensidão e escuridão do universo eram fósteres, lá na língua grega. Então, aqui o uso é metafórico, para dizer que cada um de nós crentes, cada um de nós salvos, eleitos em Cristo Jesus, numa vida de obediência, assim como as estrelas brilham na amplidão escura do universo, assim também cada crente é visto como um luzeiro. Nós olhamos para cada um de nós e não vemos, quem sabe, muita diferença. Mas Deus olha para cada um de nós. E se realmente estamos no caminho da obediência, Ele vê que nós estamos brilhando como luzeiros. Essa palavra é utilizada na Septuaginta, aquela versão do hebraico para o grego, trazida há cerca de 200 anos antes de Jesus, lá no texto de Gênesis 1, 14 a 19, quando Deus cria os luzeiros. Então, na Septuaginta, na versão grega, a palavrinha ali é fósteres, para referir-se ao sol, à lua, às estrelas, como esses luzeiros que estão aí no universo. Então, Ralph Martin é um outro comentarista cristão, exegeta, ele vai dizer que a vida da igreja no mundo é comparada à influência da luz num lugar escuro. Às vezes a comparação é feita com as estrelas no céu escuro. Então, a igreja brilha no meio desse mundo podre. Às vezes nós não estamos vendo muito isso, porque às vezes nós focamos mais nos nossos erros do que as bênçãos que Deus já tem feito acontecer na nossa vida. Nós olhamos muito mais as falhas dos irmãos do que aquilo que Deus realmente já fez acontecer na vida desses irmãos. Mas quando Deus nos olha, Ele não nos olha apenas para o nosso pecado, Ele nos olha do sangue de Cristo e vê cada um de nós remidos, cada um de nós transformados já pelo poder da graça. Se você for lembrar do profeta Daniel, lá no capítulo 12, verso 3, Daniel declara que os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, se você anda no caminho da obediência, a sua vida brilha. Pessoas à sua volta vão perceber que você é diferente. E quem sabe alguns até vão perguntar, por que você é diferente? Por que você age assim, nessa situação que ninguém agiria como você? Porque eles percebem a diferença. Reverendo Hernandes Dias Lopes, irmãos, ele também comentando o texto, vai dizer que essas luminárias não brilham para si mesmas, brilham para prover luz ao mundo todo. O mesmo então deveria ser com a verdade a respeito do crente. Ele vive não para si mesmo, mas ele vive para os outros. A igreja tem sido chamada de clube que existe para o benefício dos que não são sócios. A igreja é um clube que existe para beneficiar os que não são sócios. Ou seja, nós vivemos de modo tal que a bênção da nossa existência atinge o perdido, atinge o não cristão, atinge o ímpio e provoca ou promove nele também a mudança.
Então essa palavra aparece aqui no Novo Testamento apenas em um outro lugar. Se você for procurar, é lá em Apocalipse 21:11, quando fala do brilho da cidade santa. A palavra fósteres, que fala aqui que nós devemos ser esses luzeiros, vai aparecer só lá em Apocalipse agora, quando diz que a igreja, a cidade santa, é esse brilho, ou ele está repleto do brilho da glória de Deus. Paulo, meus irmãos, não admoesta os cristãos aqui a se isolarem do mundo, pelo contrário, a viverem no mundo. Não misturados com o mundo na prática pecaminosa, mas misturados no mundo para brilhar a glória de Deus, iluminando esse mundo com o evangelho de Jesus Cristo. Então esses resultados na vida do eleito beneficiam o eleito, porque alarga a sua esperança, a sua herança. Cada um de nós receberemos maior ou menor herança no reino, agora sim, em detrimento do que fazemos aqui. Lembra de 2 Coríntios 5:10? Talvez a referência não venha na hora, né? Mas Paulo diz assim, e você sabe o versículo: porque todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que recebamos o bem ou mal que tivermos feito do corpo. Então a nossa herança lá tem algo a ver com o que fazemos aqui por meio do corpo. Por uma vida de obediência ou por uma vida de relaxamento à palavra de Deus. Quanto mais obedientes, quanto mais frutuosos, mais galardão, mais recompensas, maior a herança. Não diz respeito à sua salvação, diz respeito aos seus galardões. Então o galardão sim tem algo a ver com as nossas boas obras. A salvação não, é graça e boa obra de Deus a cada um de nós. Terminando, irmãos, terceira expressão que eu trago para a igreja: os resultados da obediência, não na vida do eleito, mas os resultados da obediência para com o mundo. O efeito da obediência dos eleitos, em primeiro lugar, glorifica a Deus. Então eu e você temos que ser obedientes, não para sermos melhores que ninguém, mas acima de tudo, para glorificar o nome de Deus, para Deus ser honrado com a nossa vida de obediência. Em segundo lugar, beneficia o próprio cristão. Porque quanto mais obediente ele for, mais santo ele será, mais obras produzirá e mais galardões ele obterá na eternidade. Então, segundo lugar, o benefício da obediência alcança você. Mas em terceiro lugar, tem um poder de influência e de impacto no mundo. A nossa obediência mexe com o mundo caído à nossa volta. O apóstolo Paulo, meus irmãos, aponta aqui para o fato de que a obediência do crente tem como consequência o preservar da palavra da vida. Olha o versículo 16: preservando a palavra da vida, de modo tal que essa palavra do evangelho, viva e transformadora, seja preservada nesse mundo. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, Paulo vai dizer ali que o nome de Deus era blasfemado entre os gentios por causa dos judeus. E agora Paulo está aplicando isso para a igreja cristã, ali na cidade de Roma, falando sobre os judeus, mas dando uma indireta para nós. Será que o nome de Deus não tem sido mal falado aí fora por causa da nossa vida? Será que o nome de Deus não tem sido pisoteado aí fora, porque a igreja muitas vezes vive uma realidade que não é a realidade do evangelho? Certamente que sim, meus irmãos. Quantas e quantas vezes nós encontramos o nome da igreja na sarjeta? Nós encontramos o evangelho sendo pisoteado, porque muitas vezes os cristãos têm vivido uma vida totalmente discrepante e discordante com o evangelho de Jesus. Então, preservar a palavra da vida no meio desse mundo podre diz respeito à nossa vida, diz respeito à nossa obediência. Versículo 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu não me glorie de que não corri em vão, nem que eu me esforcei inutilmente. Ou seja, pelo esforço que eu tenho sido, ou que eu tenho feito, se perca na vida de vocês. A palavra preservando aqui, lá no original grego, é a palavrinha eperontes. E essa palavrinha significa fixar a atenção, de modo que segure com firmeza, indicando que os filipenses deveriam segurar firme, através da sua prática de vida, a mensagem do evangelho, para que o mundo veja o que é essa mensagem do evangelho, para que o mundo perceba o que é a boa nova em Cristo Jesus. Essa palavra eperontes, preservar,
também ela era usada lá na cultura secular grega do passado para alguém que oferecia vinho a um convidado. Claro que o vinho tinha um contexto de um aperitivo, talvez até maior do que nós temos na nossa cultura ocidental, mas era comum então a pessoa chegar na casa como convidado e o anfitrião oferecia o vinho. Não era gelado, como temos o direito de ter hoje um vinho na geladeira, mas oferecia-se o vinho como um sinal de acolhida e de boas-vindas. Então, preservar a palavra é oferecer o melhor, é oferecer o bom vinho, é oferecer o bom trato, para que esse mundo caído perceba o Evangelho de Jesus. É possível, então, trabalhar aqui, meus irmãos, duas aplicações sem prejuízo do texto. É claro que cada crente deve aplicar a palavra, fixando a sua atenção na palavra para benefício dele mesmo. Para que a palavra de Deus seja preservada na sua vida, para que você seja abençoado por essa palavra. Mas também é aplicável que o cristão deve oferecer o evangelho ao mundo moribundo, assim como o anfitrião oferecia o vinho à pessoa que chegava à sua casa. Então o crente como luz do mundo, como disse Jesus lá em Mateus capítulo 5, como diz Paulo em Efésios capítulo 5, verso 8, somos a luz do mundo. O cristão deve estar então sempre proclamando o seu Senhor e o seu Redentor nesse mundo perdido, através de ações, através do testemunho, mas também através das suas palavras. Fale de Jesus, anuncie esse evangelho, fale da graça salvadora às pessoas que passam por você. Os eleitos, meus irmãos, realizam a gloriosa obra missionária, sustentando essa palavra, através do seu testemunho, através da vida e do seu exemplo, e também da sua pregação. Tanto pregando, quanto praticando, o cristão está, como diz Paulo aqui no verso 16, preservando a palavra da vida diante desse mundo. Vincent, um comentarista cristão, vai dizer também que o sucesso dos crentes filipenses no desenvolvimento da sua salvação e na proclamação do evangelho aos outros seria causa da ufania de Paulo, ou seja, da glória de Paulo. Eu quero receber essa glória, de saber que eu trabalhei com vocês e vocês não rejeitaram. Pelo contrário, vocês preservaram o evangelho para que atingisse também o mundo à nossa volta. Paulo enfatiza que, meus irmãos, a palavra deve ser pregada, deve ser preservada, deve ser anunciada de modo tal que o cristão jamais tenha motivo de vergonha. Lembra que Paulo fala aos Romanos de novo, Romanos 1, verso 16, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação do mundo lá fora. Então o cristão precisa, na medida do possível, não apenas dar o bom testemunho, mas também anunciar a boa palavra, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação do mundo caído. Citando rapidamente mais uma vez, Ralph Martin, o exegeta cristão, ele vai dizer que se Paulo corresse e atingisse a meta sozinho, ele teria corrido em vão. Isso é, a sua missão dirigida aos outros não tinha atingido resultado algum. Então, o viver do evangelho não é apenas viver de modo tal que você chegue lá, mas é viver de modo tal que você chegue lá e leve outros com você. Leve outras pessoas por causa do seu testemunho e por causa da sua proclamação. Olhe os versos finais aí, versos 17 e 18. Paulo diz assim, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, assim vós também pela mesma razão, congratulai-vos e alegrai-vos comigo. Meus irmãos, o desejo de Paulo aqui, pelo êxito dos crentes filipenses, na obediência cristã, era tão intenso. Paulo desejava que realmente aqueles crentes fossem obedientes a ponto de viver esse evangelho, de proclamar esse evangelho, e ele diz, mesmo que eu precise ser derramado como libação sobre o serviço de vocês. Soa um tanto quanto estranho, porque às vezes nós perdemos o significado do que é uma libação. O que é uma libação? Prepara-se o holocausto, corta-se o animal em pedaços, acende o fogo para que aquele holocausto seja oferecido, mas às vezes o sangue do animal é guardado numa vasilha em separado
E no ato da fritura daquele sacrifício, o sangue era derramado sobre a carne. Ou vinho era derramado sobre a carne. A libação é essa oferta líquida, seja do sangue, seja de um vinho, para qualificar melhor aquele sacrifício. Paulo está dizendo, mesmo que a minha vida seja derramada junto com a vida de vocês em sacrifício a Deus, eu seja adicionado como sacrifício junto com vocês. Então a libação era essa taça de vinho ou de sangue que era derramada junto ali com o sacrifício, mas Paulo está dizendo que o principal não era a libação, o principal é o sacrifício. A libação é um acessório, ela ajuda. Então a minha vida, o meu testemunho, o meu empenho ajuda vocês, mas o principal é a vida de vocês, é o exercício de vocês, é a obediência de vocês. Quando Paulo fala aos Romanos capítulo 12, verso 1, você lembra também de cor esse texto? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Paulo está dizendo que a nossa vida deve ser esse sacrifício. O exemplo, o testemunho, o incentivo de Paulo é apenas o acessório, que nos ajuda também, pela graça de Deus em Cristo, a vivermos na obediência. Então, quando nós olhamos para o exemplo de Paulo, exemplo de Pedro, exemplo de outros irmãos da Bíblia, eles soam como um acessório, incentivando-nos à obediência. Então, Paulo termina dizendo isso, que o derramamento do sangue dele seria motivo de alegria para ele, mesmo que seja considerado como uma libação. Talvez Paulo estivesse pensando aqui no fato de que ele seria morto em pouco tempo à frente. E o sacrifício dele, ao invés de trazer medo para os cristãos, traria muito mais incentivo. E não é de Paulo, mas é de Tertuliano, salvo engano, um dos pais da igreja, alguns anos à frente. Ele vai dizer que o sangue dos mártires é a sementeira do evangelho. Onde quer que o sangue dos mártires seja derramado, ali uma igreja pujante e vitoriosa há de nascer. Assim foi na história e assim continua sendo também na história em nossos dias. Paulo termina, meus irmãos, dizendo que então eu me alegro e peço que vocês se alegrem comigo, porque a caminhada cristã é isso, é uma entrega, é uma oferta constante da nossa vida ao Senhor. Cito Ralph Martin aqui pela última vez, quando ele diz que o uso constante de termos para alegria e união são características peculiares de Paulo nessa carta. Alegria e união. Paulo vai citar isso várias outras vezes em outros textos. E ele sublinha então com essas palavras o apertado laço que unia o apóstolo àquela igreja. E são então a maneira de Paulo demonstrar enfaticamente a necessidade de os filipenses permanecerem firmes no evangelho e firmes como igreja, uns com os outros. Estamos vivendo uma época, irmãos, de esvaziamento das igrejas. A Europa viveu isso já há uns 50 anos atrás. Os Estados Unidos está também vivenciando isso. E nós estamos também já começando a experimentar. Sempre uns 30 anos depois da Europa, 50 anos depois da Europa, 30 anos depois dos Estados Unidos, mas a igreja brasileira vai perdendo força. Tem muitos números, mas pouca qualidade. E muitas igrejas que são, quem sabe, mais sérias, mais ferrenhas, mais compromissadas, têm perdido números. Isso não nos deve, de forma alguma, assustar, porque o fim vai ser assim mesmo, mas nós precisamos lembrar que a igreja é chamada a uma vida de obediência, de modo tal que a nossa luz, por fraca que seja, brilhe no meio desse mundo perdido. Então, todo eleito, ele deve viver uma vida de mártires, e não apenas exaltar a morte de outros mártires, nos alegrarmos com o testemunho do passado, mas vivermos o nosso testemunho no presente, de modo tal que, se preciso for, a nossa vida também possa ser colhida, para a glória de Deus, numa situação como foi dos irmãos do passado. Termino aqui, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o eleito de Deus, mesmo em fraqueza, ele luta por uma vida de obediência. Mesmo que você tropece, caia, levante, tropeça, levante, mesmo nessa fragilidade da vida, o eleito, ele sempre vai procurar voltar-se para o Senhor numa vida de obediência, sabendo que o Senhor, nosso Deus e Salvador, Ele é quem nos fortalece,
Ele é quem vai nos levar até o final, não por nossa força e perseverança própria, mas pela ajuda graciosa do poder do próprio Deus. De modo tal que a nossa obediência, mesmo fraca, mesmo trôpega, vai causar impacto nesse mundo perdido, por causa do nosso brilho, por causa da nossa realidade, da vivência do Evangelho no nosso dia a dia. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te ajude a ser esses que perseverem na obediência, que brilhem como luz no meio desse mundo perdido.